É curioso, a revista Super Interessante, há alguns anos atrás, fez um estudo de como seria o homem do futuro. E esse homem do futuro, de facto, assemelha-se muito a este tipo de criatura que muitas vezes é descrita. O facto das órbitas, de facto, serem maiores, a ausência de pilosidade no corpo, Sim. os membros basicamente sem músculos, o que poderia ser remetido para o facto de viverem numa era totalmente automatizada e robotizada, o que implicaria um menor esforço físico, a boca composta apenas por uma ranhura, o que poderia indicar que eventualmente os recursos do planeta estivessem de tal forma extintos ou à beira da extinção que a alimentação do futuro passasse por compostos de bebidas energéticas que pudessem fornecer ao corpo tudo o que necessita para sobreviver sem ter de necessitar desta boca e desta dentição que agora temos, e de certa forma parece fazer algum sentido. Estou de acordo, embora eu acho que podemos fazer estes raciocínios, que eu também estava a fazer, mas não perdermos de vista, na minha opinião, que se nós quisermos, como eu ouvi há 2 ou 3 anos dizerem, se nós quisermos ligar-nos ao passado, nós temos que ter memória, não é? Se nós quisermos viver no presente, temos que ter imaginação. E se nós nos quisermos ligar ao futuro, temos que ter inteligência. A inteligência liga-nos ao futuro. Ora, se não perdermos de vista, porque eu acho que isto é humano, é genético, é humano, está cá dentro, se não perdermos de vista que Deus é a suprema inteligência, então nós caminhamos para Deus, para o futuro. E o que vemos são manifestações diferentes, hologramas, se quisermos, projeções, materializações de a busca dos deuses. Porque Deus só é entendível no futuro. Se nós formos falar com os xamãs, com os espiritualistas diversos, eles caminham sempre para fazer o bem, para praticar o bem, para poderem evoluir para outros estádios evolutivos, que podem ser noutro planeta, noutra coisa qualquer, isso agora depende das crenças, não é? E então, Deus é sempre o futuro. É por isso que nós nunca alcançaremos Deus, porque Deus está sempre no futuro. E todas estas projeções são questões que têm que ver connosco, pensamentos, medos, ansiedades, ligações oníricas, tudo isso. Mas também não podemos esquecer, e isto também é importante, que há uma cristalização, algures, na nossa imaginação, de coisas que já vimos, e por isso nós as imaginamos, não é? E então vieram dos sentidos. Ou então será que o espírito vê no futuro e há aqui projeções já diversas, mas isto já não é, isto já é outra coisa, já é espiritualismo, já é espiritismo, já é o que nós quisermos, mas não propriamente, digamos, a antropologia em si, nem mesmo a religiosa e a física de prospecção, não consegue ainda ver essas coisas. Mas eu acho que, insisto neste aspecto, só porque em termos antropológicos, e aí aqui de alguma espiritualidade e de alguma religiosidade, nós perseguimos sempre, mas sempre as divindades. E depois exteriorizámo-las da forma que nós entendermos. E normalmente antropomorfizámo-las. São sempre aspectos parecidos com o ser humano, os humanoides, não é? Deus é sempre algo de humano para nós. Pronto, mas isto já foge, digamos, do âmbito da gardunha e até da própria ovnologia, se quisermos. Existe, no entanto, Francisco? Força. Existe, no entanto, nos casos de contactismo, ou suposto contactismo, um aspecto messiânico quase que atribuído a quem
a quem experiencia esse dito contacto. No seu ponto de vista, pode ser prejudicial este estatuto messiânico que é conferido a este indivíduo, uma vez que, no fundo, ele é um eleito para tal, não é? O messianismo que eles alegam? Que a própria sociedade lhes confere, porque um indivíduo que alega ter um contacto no qual ou tripulou ou esteve a bordo de uma nave ou recebeu um conjunto de revelações, quando em público relata o contacto, subitamente passa do anonimato para um estado quase de celebridade com muitos seguidores. E muitos deles, mesmo nos anos 50, muitos deles acreditavam ter uma mensagem a transmitir, não é? E no fundo até mesmo, o senhor pode ver, o Sr. Américo, ele próprio muitas vezes ficava incomodado com o facto de não lhe darem a devida atenção. Nas cartas que escreve ao professor Joaquim Fernandes, ele manifesta um pouco isso, não é? Um pouco, quase, não é incomodado, mas sentido pelo facto de ninguém lá ter ido, não é? E portanto, é verdade, mas nós temos que ver, na minha opinião, claro, vou dar a minha opinião sempre, não é? Claro. E sincera, portanto, descomprometida e aberta a tudo, às críticas todas que forem. Mas aí nós também encontramos, no messianismo, nós encontramos também fenómenos de escatologia, na medida em que se anunciam os fins dos tempos e o renovar do ser humano, não é? Os seguidismos, nesse aspecto, não são, na minha opinião, não são maléficos, nunca o serão, porque nós vamos sempre existir na perseguição de messianismos, de deuses, etc. Porque isso é uma forma de nos ligar às origens e nós não sabemos ainda de onde viemos. Nós temos cosmogonias, temos cosmologias, temos o Jardim do Éden, temos muitas coisas do Sol e outras de algumas sociedades menos tecnológicas, para não dizer mais primitivas, e isso não tem nada de mal. Isso, na minha opinião, é digamos, como é que eu ia dizer isto? Isto vai existir sempre, e se não houverem os aspectos substantivos que nos liguem, a ciência vai ter dificuldade em comprová-los ou em aceitá-los e vai-lhes chamar desvios, anomalias, outras coisas. Por isso é que eu disse há pouco que a ciência precisava de um bocadinho de fé para poder entrar neste mundo em que o espiritual existe e até parece materializar-se em alguns contextos. Agora, se nós aceitarmos que é um espiritual vindo do interior do indivíduo protagonista ou dos protagonistas, ou se é um espiritual de uma consciência cósmica, isso é mais complicado, é mais difícil de suportar. Eu não vejo inconveniente nenhum em haver messianismos, em haver extrapolações, em haver contactados, porque os contactados são normalmente aqueles que têm a coragem de dizer o que outras pessoas pensam, mas não têm essa coragem. Não têm essa coragem. Um contactado, se nós quisermos, é um médium. É um médium, isto é uma pessoa que tem capacidades para ver algumas auras, alguma energia que se exterioriza ou não e trabalhar com ela. E aí nós temos a história da humanidade repleta de aparições, de fenomenologias, de energias, que vão ganhando nomes. Nós sabemos que na mitologia céltica se falava de fadas, duendes, silfos, etc. Hoje fala-se de ETs, aerofanias atmosféricas, sobretudo atmosféricas.
O porquê do atmosférico é que nos pode ligar a uma premonição desses contactados ou mediúnicos, se assim quisermos, do que será o futuro próximo ou menos próximo da humanidade. Portanto, eu não vejo aí inconveniente absolutamente nenhum. Eu respondia a isso com uma pergunta, ou tentava responder com uma pergunta provocadora. O que é que fazem seres humanos, aos milhares, internados em hospitais psiquiátricos? Quem são essas pessoas, na realidade? É um bom mote para entrevistas. São pessoas que normalmente falam e raciocinam fora do quadro conceptual e que nos projetam no futuro ou no passado e que nos falam destas divindades ou de outras, de questões que, se nós formos aprofundar, são espíritos, são espíritos obsessores, são energias, são premonições tipo poéticas, no sentido em que profetizam, mas não têm aquele realismo que a sociedade normal gosta de rotular. A sociedade normal rotula como normal as pessoas normais, certo? Isto parece um pleonasmo, mas são as pessoas normais que pertencem à sociedade normal. Ora, a sociedade está doente. No fundo, a sociedade está doente. Portanto, quem não está... Permita-me, se a sociedade está doente, quem não está doente são aqueles que fogem da normalidade. E esses têm uma importância enorme, que normalmente não lhes damos valor, não é? Pronto, é neste contexto que eu queria, para não estar a explicar, porque eu não tenho as explicações. Não é? Sim, no âmbito da crença meramente pessoal, gosto de acreditar também, eu quero acreditar, que muitos daqueles que a sociedade intitula como inaptos e doentes esquizofrénicos poderão ser, na verdade, pessoas com uma capacidade extrasensorial muito superior à nossa. Pronto, por isso é que eu acho que esses são muitas vezes mais normais do que os considerados normais. Agora, a sociedade cataloga-os de maneira diferente e eles não corre bem. Por exemplo, eu posso lhe dar um exemplo. Se formos consultar um xamã e se formos lá porque temos problemas mentais diversos, seja lá o que for, a vida não nos corre bem, uma das primeiras coisas que ele dirá é que, pois, você tem muita mediunidade, por isso a vida não lhe corre bem, porque você não sabe lidar com a mediunidade que tem, não sabe lidar com o raciocínio mental e a sua ligação ao espírito e às energias que daí redundam. E então acaba por parecer um louco, porque faz afirmações que depois extrapola ou exagera. E porquê? Porque a mente está demasiado formatada pela sociedade dos ditos normais. Eu não estou a criticar os normais porque eu considero-me normal. Só que tenho esta consciência da normalidade e é aí que reside normalmente a criatividade, a inovação, a arte, etc. A arte é sempre um ato, não é um ato de uma pessoa que está com a barriga cheia e que está com os copos, bebeu um whisky e que está a pintar ou a criar. É sempre um ato solitário, fora do quadro conceptual normal, na minha opinião. E aqui também há a arte, se nós quisermos extrapolar, na medida em que eles, quanto mais, se não provam a existência do extraterrestre, não é? Pelo menos põem-nos a falar sobre isto. E já não nos põem a falar sobre as fadas, os duendes e outras coisas, é porque, de facto, há aqui algo que está em movimento e que nós devemos considerar se quisermos compreender o futuro da humanidade. Torna-se necessário que a ciência, e como referiu há pouco, e no meu entender bem, esta aproximação necessária entre ciência e religião, penso que se torna necessário que a ciência encare o ser humano
não apenas como um organismo, um complexo organismo biológico, mas também, acima de tudo, como um ser holístico. E a partir do momento que formos encarados como um ser holístico, talvez estes inadaptados possam vir a ser ferramentas interessantes para a sociedade e para a nossa consequente evolução. Esse é uma das coisas que eu persigo, porque aderi ao CEAF, ajudei a fundar a CNIFO e a SPEC e mantenho-me no SPEC e tirei uma formação, ministraram uma formação em antropologia, depois tirei outra em osteopatia e medicina tradicional chinesa, acupuntura. Tudo isto é holístico, se repararmos, não é? E por isso é que eu no início falei de que já Confúcio considerava o ser humano como um ser colocado, digamos, entre a Terra e o Universo. E ele caracterizava o ser humano de uma forma antropocósmica, digamos assim. E o que eu perseguiria se fosse um investigador, mas não sou, a vida absorve-nos, como é evidente a todos, e como eu não sou um investigador, mas se eu fosse um investigador, aquilo que eu gostaria de perseguir era precisamente o casamento entre a mágica ou a magia, a religião e a ciência. Porque a ciência tem um método que é tenta e depois vês o que dá e voltas a tentar, e até chegares a uma lei. A religião é a fé. Acreditas, ponto final. Ora, se uma mantém os dogmas obscuros, a outra tem uma embreagem e um travão que não chega a penetrar na face espiritual do ser humano. A psicologia, isto não sou eu que digo, foi Osho que escreveu, a psicologia tem uma contradição. Ela considera-se o estudo da alma ou mente, mas também é alma, e a psicologia nega a existência da alma. Portanto, não podemos estar a dizer que a psicologia é uma ciência que não consegue medir um sentimento e ao mesmo tempo nega a existência da alma por questões que acha que são científicas. Mas isto não é uma crítica, o Osho disse isto, não é? O que eu acho é que a ciência só consegue ter clarividência quando aceitar a parte espiritual do ser humano. O ser humano não é só matéria. E a mente também não explica tudo, porque a mente é o resultado das conexões estabelecidas no cérebro. Quando uma criança nasce, não tem mente, tem cérebro. Então a mente é o acumular de todas as aprendizagens e das conexões, não é? Das sinapses e da acumulação de cultura, que depois até acumula lixo a mais. Mas o que eu quero dizer é isto. Há mais para além do físico, há mais para além da mente, que é físico porque reside no cérebro, não é? Há mais alguma coisa. Há aquilo a que nós chamamos a alma ou o espírito. O ser humano está povoado por isso. Só quando nós chegarmos a entender essas energias ou a tentar levantar um véu, e nós temos vários véus levantados ao longo da história da humanidade, pelos xamãs, pelos contactados, pelos médiums, pelos vários fenómenos que são descritos em túneis de luz e outras coisas, viagens astrais. Então, só quando nós conseguirmos mesclar estas coisas com fé, mas com ciência também, pronto, isso era uma das coisas que eu gostaria de perseguir, mas que nos levaria ao entendimento do ser humano. Sim. Fé e ciência não podem trabalhar como opostos, mas sim como áreas complementares. E a partir do momento que atingir essa complementariedade, outras respostas seguirão e a nossa consequente evolução. Não querendo fugir ainda de Gardunha, foi realizado algum trabalho de campo na própria Serra, vigílias, medição de radioatividade no terreno, que trabalho foi feito em Leão? Sim, foram efetuadas observações por acampamento na Serra da Gardunha, onde eu não participei. O Souto Maior participou.
foi o Souto Maior e um grupo que ele criou, podemos dizer assim, porque ele é de facto a pessoa ligada ao trabalho de campo, e fê-lo na melhor das intenções, às vezes incompreendido, mas lá está, se seguirmos o raciocínio de há pouco, se calhar ele tem as suas razões. Mas pronto, eles criaram um grupo de campo que fazia observações no alto da Serra de Gardunha, precisamente para tentarem confirmar ou infirmar observações dessa natureza relatadas pelo Américo Duarte, avisavam quando iam para lá a Guarda Nacional Republicana, faziam as coisas corretamente, que hoje era mais difícil por causa do ambiente, dos incêndios, etc. Criaram inclusivamente flashes e outras formas no bom sentido, foram sempre no bom sentido, de estabelecer uma espécie de contacto e nunca tiveram, que eu saiba, nenhuma resposta. Portanto, foi um grupo de campo que até, como eu ia dizer, que vem no seguimento do que disse o Amaral do caso de Évora, mas nós ainda não falamos nele, que era apetrecharmos-nos, ele dizia isso, e era um homem da ciência, apetrecharmos-nos com coisas para podermos fazer recolhas deste tipo de fenómenos. No caso do Amaral era a queda dos filamentos, não é? E, portanto, ele também já falava nesta perspectiva de nos apetrecharmos para podermos responder, não é? Pronto, que eu saiba, não fizeram amizades, relatos, ele é que os possui, os relatos deles. Ele faz parte, nós já o queríamos ter tido aqui também em conversa. Mas não foi ainda... ele como foi maltratado... Não, mas ele está disponível, não foi, nas questões técnicas não foi ainda possível, mas ele está disponível. Eu espero que seja, porque ele é uma pessoa com muita sabedoria, é uma pessoa simples, popular, mas com muita sabedoria. Não é preciso ser-se doutor para se ter sabedoria. Aliás, a sabedoria não é dos doutores, a sabedoria é quem sabe usar o conhecimento, não é? Esse é que é o sábio. Os outros têm muito conhecimento, mas não o usam, não o sabem usar. E então, inclusivamente desenhos que ele fez, que eu tenho aqui no artigo da Gardunha, foi ele que os fez à mão. Outros desenhos de observações, era ele que fazia os relatos, e portanto ele tem um jeito extraordinário, mas pronto, por questões pessoais ainda não exteriorizou isso tudo. Está a fazê-lo agora em publicações, livros, não é? Já é o segundo, com o Mário Neves, e, portanto, o resultado eu não tenho, mas tanto quanto me apercebi na altura, porque eu gostava e gosto dele, não encontraram assim nada de especial, uma coisa ou outra, mas a busca daquela materialidade, da substantividade, de aspectos, não. Mas eu cheguei a referir que chegou a estar 15 dias lá acampado e que nada viu. Sim, pronto. Isso sintetiza tudo. Eu tinha medo de dizer isso porque eu desconhecia que pudesse haver eventualmente aqui ou ali, num ano ou noutro, alguma coisa. Mas parece que não houve. Ficou, mais uma vez, o registro estético e a recordação do que fizeram, no bom sentido. E nós estamos, neste entendimento, nós estamos no princípio da era espacial, se calhar, e então estamos a dar os primeiros passos. Um dia isto, se calhar, pertence aos alçapões das memórias ou à arqueologia da exobiologia ou outra coisa que quisermos chamar. Muito bem. A questão da Gardunha, do Américo Duarte, apesar de tudo, estamos aqui a falar de algo individual quase, não é? Apesar de ele ter uma ou outra testemunha, um ou outro amigo que podiam não corroborar aquilo que ele vivenciou, foi algo muito, apesar de tudo, individualista. Mas temos outros casos em que não foi assim, em que acompanhou. Por exemplo, o caso de Alfena, em que esteve lá muito quente ainda, portanto, praticamente no dia seguinte, junto com o Mário Neves, se não estou em erro, e, portanto, conseguiu ter um contacto muito próximo com a população local, não é? E depois, no caso de Évora, embora não tenha sido no momento, mas foi uns anos mais tarde, 30 anos, 40 anos mais tarde,
mas também teve contato com a população e com algumas das testemunhas ainda vivas, não é? Que diferenças é que podemos ver aqui? E depois queria, inclusive, pode-nos falar um pouco da investigação que fez de Alfena, um pouco do que fez em Évora, e depois, pegando nesta situação de que é algo que envolve uma população, como é que reage àquilo que vivenciou, pegando depois, mais tarde, eventualmente, no fio da meada, que seria como é que estaria a população mundial preparada para algo a sério em termos de contacto. Se neste momento em que tivemos uma situação de um vírus, que foi uma situação mundial, e em que não houve uma abordagem coordenada entre todas as nações, pelo contrário, teve bastante descoordenação, com uma coisa tão simples que não se vê, como seria depois, mais tarde, esta reação mundial perante algo que espera-se seja realmente físico, palpável e com um impacto grande. São muitas perguntas. Ora bem, eu vou tentar então começar pela minha participação no caso da Alfena. Nós, 24 horas depois de termos conhecimento, creio que foi por telefonema para o Joaquim Fernandes, para o Jornal Notícias, sim. E ele era jornalista, reunimos e 24 horas depois fomos falar com as cerca de 25 pessoas que participaram na observação. 25 pessoas que nós descobrimos, podiam ser mais. A minha participação foi falar com o guarda do campo, penso que era o Sr. David, na altura, e com um construtor civil que estava em cima de um armazém que existe lá já construído, na altura estava em construção, e que relataram que viram um artefacto, chamemos-lhe assim, a sobrevoar os céus de Alfena, mas muito baixo, muito perto do telhado dos armazéns, portanto 20, 30 metros, se calhar, uma coisa por aí, de tal modo que o fotógrafo e era lento, teve tempo de ir a casa, buscar a máquina fotográfica e ainda fez algumas fotografias. Então, o que fica é o registro das fotografias, primeiro aspecto, não é? Mas nas observações, e ao falar com estes dois sujeitos e depois com uma senhora, digamos em resumo, que as descrições eram, do artefacto eram conforme a cultura e as funções sociais de cada um. O guarda do campo dizia que parecia uma panela com daquelas três pernas, não é? O construtor dizia que parecia uma betoneira, que tinha uns apêndices, portanto, usava expressões do seu vocabulário profissional, digamos assim, porque era a grelha que ele tinha. De qualquer modo, para além disto, houve as 20 e tal pessoas fichadas, no mínimo, que relataram a observação desse artefacto e que tinha uma certa lentidão e que não tinha um comportamento conhecido, digamos assim. Houve uma senhora com 60 e tal anos que eu recordo isso, eu penso que já disse isto no programa da RTP2, que me abordou e perguntou mesmo, mas acha que isto é o fim do mundo? Porquê? Porque estava preocupada, não é? Ora, essa história do fim do mundo vindo desta pessoa, simples, mas não interessa, é uma pessoa como outra qualquer, às vezes é aí que estão as observações ou as luzes mais claras, digamos, e os raciocínios mais claros, porque não estão poluídas. Estas mentes não estão poluídas, como aquelas que vivem da ficção e etc. Portanto, é diferente, na minha opinião. A pessoa do campo é sempre mais humilde e aquela era uma zona rural nos arredores do Porto. Esta ligação podia-se ligar ao fim, ao futuro dos contactados, estamos ou não preparados. Mas antes disso, podemos falar agora do contraponto com Évora.